Olá, tudo bem? Estou aqui de volta para fazer a correção dos exercícios de redação. Vamos, antes de iniciar o exercício, vou trazer para vocês de volta aqui alguns conceitos, né? Então, nós vamos falar, vocês vão ver aqui nos exercícios que tem alguns exercícios que vão falar sobre a tipologia textual. Então, nós sabemos, né, que a narração, a argumentação, exposição, descrição são justamente estão dentro da tipologia textual, né? Então, é uma espécie de sequência, né, que teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição, né, que aí entre os aspectos sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, né? E eles justamente vão construir, né, os gêneros textuais. Então, nós vamos ter vários gêneros, que também vamos rever agora, né, nos exercícios, que estão, né, dentro das tipologias textuais, tá bom? Então, vamos lembrar um pouquinho, né, a questão da narração, como eu falei anteriormente para vocês, a descrição, a argumentação e a exposição. E temos também aí, no caso, a injunção. Então, eu acredito que são conceitos que nós já trabalhamos bastante e que vocês, com certeza, já estão dominando. Então, vamos iniciar aqui o primeiro texto. Lembrando que o exercício ele vai justamente falar um pouquinho sobre os gêneros textuais, vai abordar dentro, né, dentro dos exercícios e a tipologia textual. E vamos ter também algumas questões ligadas à interpretação, ao entendimento do texto, né? Então nós temos aqui um texto que é a menina dos fósforos, né? Fazia um frio terrível, nevava e começava a escurecer. Era a última noite do ano, a noite de ano bom. No frio e na escuridão, andava pela rua uma garotinha pobre, descalça, de cabeça descoberta. Ao sair de casa, tinha chinelos nos pés, mas os chinelos eram grandes demais. Sua mãe os havia usado antes. E de tão grandes que eram, a menina os perdera ao atravessar a rua correndo, no momento em que dois carros passavam a toda velocidade. Não conseguira encontrar um dos chinelos, e o outro um rapaz levara, dizendo que usaria como berço quando tivesse filhos. Lá ia, pois, a menina com os pezinhos nus, arroxeados de frio, trazia um velho avental, certa porção de fósforo e segurava um pacotinho deles na mão. O dia inteirinho ninguém lhe comprara um só palito de fósforo. Ninguém lhe dera um níquel. Sofrendo frio e fome, a pobrezinha andando pela rua parecia apavorada. Os flocos de neve caíam-lhe sobre os longos cabelos louros, que formavam graciosos cachos em torno da nuca. Mas a menina estava longe de pensar em cabelos bonitos. Todas as janelas estavam iluminadas e chegava até a rua um aroma delicioso de ganso assado, pois era noite de ano novo. Nisso sim, ela pensava. Por fim, ela encolheu-se num canto entre duas casas. Uma delas avançava mais sobre a rua que a outra. Sentou-se, encolheu as perninhas, mas continuava a sentir frio. Não tendo vendido um único fósforo, não possuindo um único níquel, não ousava ir para casa, onde o pai bateria nela. Além disso, também fazia frio na casa onde morava. Uma casa sem forro, com o telhado cheio de fendas por onde o vento sibilava, apesar de haverem tapado muitas delas com palha e trapos. Suas mãozinhas estavam enregeladas. Um pequeno fósforo lhes faria bem. Pudesse ela, com os dedos duros, puxar um fósforo do pacotinho, riscá-lo contra a parede e aquecer os dedos. Conseguiu, afinal. Tirou e riscou-o. Como o fósforo ardeu e crepitou, a chama clara e quente parecia uma velhinha. Quando a envolveu com a mão, era uma luz estranha. A garotinha imaginou estar sentada em frente a uma grande lareira de ferro, com adornos e um tambor de latão polido. O fogo crepitava alegremente e aquecia tanto. Que beleza! A pequena já ia estendendo os pés para aquecê-los, também. Quando a chama se apagou e ela
e a lareira desapareceu. Ela estava sentada na rua com um pedacinho de fósforo na mão. Riscou o novo fósforo que ardeu claro, brilhante. Onde o clarão incidiu, a parede tornou-se transparente como um véu. Ela viu então o interior de uma casa, onde estava posta uma mesa, com toalha muito alva e fina porcelana. O ganso assado fumegava, recheado de ameixas e maçãs, e o que foi ainda mais extraordinário, de repente o ganso pulou da travessa e saiu cambaleando pela sala, com o garfo e a faca espetado nas costas. Veio vindo assim até o pé da menina pobre. Aí o fósforo se apagou, e só se via a parede grossa e fria. Ela acendeu outro fósforo, viu-se sentada sob os ramos da mais linda árvore de Natal. Era ainda maior e mais enfeitada que a árvore que ela vira através da porta envidraçada. Na sala do rico negociante, no Natal passado, milhares de velas ardiam nos ramos verdes e figuras coloridas, como as que adornam as vitrinas das lojas, a fitavam. A pequena estendeu as mãos para o alto, mas nisto o fósforo se apagou. As velas de Natal foram subindo cada vez mais e ela viu que eram estrelas cintilantes. Uma delas caiu, traçando um longo risco de fogo no céu. Deve ter morrido alguém, disse a pequena. A velha avó, nunca, única pessoa que lhe quisera bem, já estava morta. Costumava dizer: quando uma estrela cai sobre os céus, uma alma. A menina tornou a riscar um fósforo contra a parede, no clarão produzindo em volta. Ela viu, radiante e iluminada, a velha avó, meiga e bondosa. Vovó, gritou a pequena, me leva contigo. Sei que não mais estarás aí quando o fósforo se apagar. Desaparecerás como a boa lareira, o delicioso ganso assado e a grande e linda árvore de Natal. Riscou às pressas o resto dos fósforos que havia no pacotinho, para ter a avó ali, a seu lado, e retê-la. O clarão dos fósforos tornou-se mais intenso que a luz do dia. Nunca a avó fora tão grande e bela. Ergueu o menino nos braços e as duas voaram, felizes, para as alturas, onde não havia frio nem fome, nem apreensões. Voaram para junto de Deus. Quando raiou a manhã, muito fria, encontraram ali, no cantinho, entre as duas casas, a menina com as faces coradas e um sorriso a brincar-lhes nos lábios. Morrera de frio na última noite do ano velho. A aurora do ano novo brilhava sobre o pequenino cadáver, que jazia com os fósforos na mão. O maço inteiro estava queimado. Ela quis aquecer-se, disseram. Ninguém sabia que maravilhas ela vira. Ninguém sabia que maravilhas ela vira. Nem imaginava o esplendor que a cercara com a velha avó, nas alegrias do ano novo. Então, gente, nós podemos ver aí, né, que né, nós temos uma narrativa, nós temos momentos, né, que a personagem ela é descrita. Então, tudo isso a gente vai podendo perceber, né? Eu tenho uma narração, eu conto uma história, né? Ela tem começo, meio e fim, ela tem personagens, ela tem o tempo, ela tem o lugar que acontece a ação, né? Então, todos esses elementos me levam, né, a crer, a me informar que é realmente uma narração. Ele pergunta: que tipologia textual predomina no texto acima? Já entrei, né, direto no exercício, mas para vocês perceberem, né, que eu estou contando uma história. Então, eu tenho uma personagem principal, né, que é a narrativa, que ultrapassa a narrativa inteira, né, que conta a história dessa menina. Né? Aí eu tenho todo o espaço, o lugar onde acontece essa narrativa. Eu tenho todos os elementos que são importantes para eu construir uma narrativa. Então a gente percebe claramente, né, que a tipologia textual aqui predomina no texto, apesar de eu ter descrição também, é a narrativa. Então acho que a justificativa já está dada, né? Obviamente vocês foram percebendo isso, né, ao longo da leitura. À medida que vocês foram lendo, vocês foram percebendo isso. Vocês perceberam também que existe uma necessidade de descrever a personagem, né?
como é que eu vou criar, como é que eu vou construir essa personagem, como é que eu vou construir esse local que está se passando essa história. Então nós vamos observar que tem vários trechinhos, né, e que vão justamente mostrar essa descrição, esse momento que o autor ele precisa, né, o narrador ele precisa para que o leitor, né, o seu interlocutor, ele crie a imagem, né, daquela personagem, daquele lugar. Então, por exemplo, no trecho, no frio e na escuridão andavam pela rua uma garotinha pobre, descalça, de cabeça descoberta. Ao sair da casa tinha chinelos nos pés, mas os chinelos eram grandes demais. Perfeito, né? Se você colocou uma outra descrição, também não está errado, tá? É só para vocês perceberem que eu preciso né, que vocês criem a imagem. Então, quando eu penso, né, penso numa garotinha frágil, pobre, mal vestida, né? Vestida não está adequado para o frio que está fazendo. Então, isso é extremamente importante para que você entre na história. Aí a próxima pergunta é a seguinte: qual ou quais os motivos que fizeram a menina não querer voltar para casa, mesmo estando com frio e fome? Então, gente, nós sabemos que isso aí, né, é uma coisa bem uma realidade nossa, né? Nós percebemos essas crianças às vezes na rua que estão vendendo coisas para a família, né? E elas têm lá uma meta, uma cota para levar para casa. Então ela também, do medo de retornar porque não tinha conseguido vender nada, né? E que o pai a maltratasse, que é uma realidade assim, né? É, nossa, infelizmente, mas que dá para a gente fazer esse contraponto, né? De trazer para nossa realidade essa questão aí. Mas aí a gente percebe que a menina realmente não volta porque ela não conseguiu vender, né? E, obviamente, se retornasse, o pai iria bater nela. Na questão número 4, apresente a descrição física da menina e, ao menos, uma característica psicológica. Então, a menina era uma criança, estava descalça, cabeça descoberta, não estava agasalhada o suficiente para o frio, né? Ela estava morrendo de frio. Que estava fazendo? Era pobre e estava com medo do pai e triste. Então aí eu tenho as características que são físicas da menina, que você pode imaginar, né? Que ela tá descalça, ela tá com a cabeça descoberta, ela tá não tá muito agasalhada, né? Tá fazendo muito frio. E aí a gente entra também, quer dizer, né? Ela era também uma menina triste e ela tinha medo do pai. Então entra a questão da descrição psicológica, né? Eu tenho descrição física, onde você constrói, né, aquele personagem fisicamente, mas ao mesmo tempo você sabe o que aquele personagem está sentindo, como ele é por dentro, né? Sentindo muito frio, a menina começa a riscar os fósforos na tentativa de se aquecer. Descreva o que acontece a partir desse momento com ela. Então, a garotinha imaginou estar sentada em frente a uma grande lareira de ferro, com adornos, né, um tambor de latão polido. O fogo crepitava alegremente e aquecia tanto. Que beleza! A pequena já ia estendendo os pés, desculpa, para aquecê-los também. A menina começou a imaginar momentos que seriam bons, agradáveis para ela. Então aqui eu tenho, né, a descrição justamente desse momento. Na questão número 6, ele diz qual é o momento o momento máximo, o clímax do texto, né? É quando a menina começa a acender os fósforos e vê sua avó, que era a referência boa que ela tinha, né? Então, à medida que ela está ali, que ela está, né, passando frio, está com fome, né, ela vai buscar uma lembrança boa, né? Então, o fósforo aí, na verdade, é uma metáfora, né, gente? Então, ela vai buscar essa imagem dessa avó, né? Então, esse é o momento máximo da história, porque a partir daí, né, é, a coisa muda completamente, né? É o momento que até se você percebe, é o momento que ela se imagina indo embora com a avó, na verdade, é o momento que ela está falecendo, né? Que ela está indo embora, que o seu corpo está frágil, fraco, né? E ela está indo embora. O desfecho do texto é esperado? Justifique.
Então, gente, como se trata de uma criança, né, a gente espera que seja um final feliz, né? Você fala, poxa, ela tá ali abandonada. Normal, à medida que vai contando a história, que a gente tem a impressão que em um momento alguém vai resgatá-la, né? Mas, na verdade, acaba não sendo dessa forma, né? Ela amanhece, né, morta e toda aquilo que aconteceu se passava na imaginação, né, no momento que ela estava, né, o seu corpo já não estava aguentando mais de tanto frio, né, ela começa a imaginar coisas, imaginar que está tudo bem, que as coisas boas vão acontecendo com ela até o momento máximo que ela, né, imagina a avó e que a avó vem para salvá-la, né? Então, assim, na verdade você não imagina ser uma história com uma criança, é uma história natalina, né, também. Então você imagina que lá no final vai ter um desfecho bacana, diferente. Então, gente, no exercício número 8 nós vamos fazer essa relação com a tipologia textual e os gêneros textuais, tá? Então, nós observamos aí que nós temos aqui as 4 tipologias, né? Desculpa, as 5 tipologias: narração, descrição, argumentação, injunção, exposição, e vamos relacionar com os gêneros, né? Então, nós temos aí, dentro da narração, nós vamos encontrar, né, o conto, a fábula, estão logo assim de primeira, são as 2 primeiras, né? Eu tenho personagem, eu tenho enredo, eu tenho o local que se passa a história, né? Então, todos os elementos da narrativa estão ali presentes, né? No conto e na fábula. No regulamento, eu tenho a injunção, né? Então, o regulamento, o que ele traz? De forma organizada, né? O que pode, o que não pode, né? Vocês já observaram um regulamento? Aqui na própria escola tem, né? Todo um regulamento para que você, né? Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? Então, nós temos ali que é a injunção. Na sequência, nós vamos ter aí o texto opinativo, que é a argumentação. Eu tinha falado, né, durante as aulas, eu expliquei para vocês, né, que a argumentação ela vai justamente texto crítica, né, editorial de jornais. Então, todos eles vão estar ali dentro da argumentação. A carta, né, do leitor também, ela também está aí dentro da argumentação, né? Quando você encaminha uma carta, né, para um jornal, para uma revista, né, é, é, colocando sua opinião a respeito de um determinado assunto, né, você vai ter ali a argumentação. Na sequência, nós vamos ter a receita e o manual de instrução. A receita, assim como o manual de instrução, também são injuntivos, né? A receita você tem lá 2 ovos, 2 xícaras de farinha, 2 colheres de açúcar, né? E aí você vai trazendo, né, a maneira como você vai, né, fazer aquele doce, aquele bolo, né? A receita nem sempre precisa ser uma receita também só culinária, né? Basta que tenha esses elementos da injunção. O manual de instrução, né, que ensina como fazer. Então, quando eu compro uma televisão, quando eu compro, enfim, um equipamento, eu preciso, né, que vem lá me explicando como fazer, como montar, né? Liga a tomada A na tomada B, na tomada C. Então, eu vou ter aí o manual de instrução. Eu tenho ali o verbete, e o verbete é um texto expositivo. Verbete, normalmente, verbete de dicionário, né, gente? Nós temos aí a notícia. A notícia eu vou trabalhar tanto com a exposição como com a descrição. A lenda e a novela são textos narrativos. A mesma coisa, eu tenho personagem, eu tenho um enredo, né? Eu tenho um ambiente que se passa a história, eu tenho tempo, né? E etc. E a reportagem, ela também entra lá na classificação da notícia, né? Que é justamente a descrição e a exposição. Acredito que não tenha sido difícil, porque vocês né, já trabalhamos em outras oportunidades esses conceitos, tanto da tipologia textual, como também de alguns gêneros para
poder exemplificá-los ali dentro da tipologia textual. O próximo texto, a próxima questão, na verdade, ela vai trabalhar justamente com essa questão da descrição. O tipo de descrição. Então, nós sabemos que a descrição ela pode ser psicológica e física, né? Ou posso ter trechos dentro de uma narrativa onde eu vou precisar fazer a descrição psicológica e física da personagem. Nós vimos no texto da menina que ali existe necessidade de você descrevê-la fisicamente e psicologicamente, né? Como ela se sentia diante de toda aquela situação que ela estava vivendo. Então, aqui na letra A, eu tenho a vítima Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília. Era magra, alta, 1,75 m, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Aí nós vamos ter uma descrição física, né? Eu posso perceber nitidamente como é essa personagem, né? Eu posso fechar os olhos. Poxa, ela é dessa forma, ela é desse jeito. A gente observa também pela maneira como o texto está descrito, que ele foi retirado de uma notícia. Então serve para exemplificar lá o exercício anterior, quando eu falei de notícia, né? Quando eu falei da descrição e da exposição. O texto de baixo é um texto do Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Recomendo a vocês uma excelente leitura. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão, de manhã de fazenda preta. Bordado, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Você observa como vai descrevendo a personagem, você vai imaginar como ela era branquinha, né? Compara ela, né? A láctea, compara, né? A questão do leite, da brancura do leite e tal, né? Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então você percebe nitidamente como ela era, o que ela estava vestindo, né? Como era o seu comportamento. Aí nós temos uma descrição física perfeita, né? Então, isso deu para entender bem, né? Essa questão da descrição, principalmente da descrição física, né? Não trouxe aqui nenhum trecho de uma descrição psicológica, mas dá para a gente entender bem qual é a diferença, né? Quando eu falo em descrição psicológica, estou falando de sentimento, estou falando de emoções, né? Quando eu falo de física, é físico mesmo, né? A cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, enfim, tá? Aqui no próximo texto, nós temos aí o texto Jumento, que eu vou ler para vocês. É uma leitura rápida, para não ficar uma aula muito cansativa, né? Era uma vez, numa fazenda muito distante da cidade, um fazendeiro que possuía um jumento, que sabia falar. Esse animal era muito sabido. Tudo o que o dono dele pedia, ele prontamente fazia. Mas o pobre do animal, apesar da sua capacidade de falar e entender o que seu dono dizia, não era valorizado. Alimentava-se da pior comida e dormia no relento da noite fria. Certa vez, o fazendeiro precisava ir à cidade. Uma viagem muito longa, que demoraria 2 dias para chegar. Levou consigo seu jumento para trazer as mercadorias que compraria. Durante o percurso, o fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco, mas logo conseguiu se levantar. O jumento começou a caçoar do seu dono, rindo e relinchando sem parar. O fazendeiro não se conteve e se revoltou com o pobre. Além de bater nele, falava muitos palavrões com o desprovido animal. Não demorou em chamar a atenção das pessoas que por ali transitavam. Um camponês que passava por perto se admirou da sabedoria do animal em compreender toda aquela situação e se encantou com o bicho. O fazendeiro, com muita raiva do jumento, foi até onde ele estava, aquele pobre camponês, e disse: "Você quer comprar esse jumento?" "Quero, mas só tenho 10 moedas", respondeu o homem. "Tá bom, você leva o jumento e eu fico com suas 10 moedas", disse o fazendeiro. Assim, o fazendeiro vendeu seu animal pelas míseras 10 moedas de tão pouco valor que não davam para comprar nem sequer um saco de milho. Retornou para sua casa e desistiu da sua viagem. Dias depois, o fazendeiro estava despreocupado,
deitado em sua rede feliz, pois não precisava alimentar o jumento, quando de repente chegou seu amigo, outro fazendeiro, e lhe apresentou o jornal que destacava um camponês que possuía um jumento que sabia falar. Muito feliz e rico, pois o animal estava fazendo um sucesso tremendo na cidade. Minha Nossa Senhora, olha onde está meu jumento, admirou o fazendeiro. Admirou-se o fazendeiro. Como é que seu jumento Como é seu jumento se você o vendeu? Ponderou seu amigo. O fazendeiro ficou pensativo ao descobrir que o jumento foi parar no jornal. Então, quando na rua passava, as pessoas perguntavam a razão de ter vendido seu animal, já que ele era diferente e sabia falar, mas nem ele compreendia a burrice que havia feito. E assim o fazendeiro ficou sem o jumento na pobreza, todo o resto da sua vida. Não aproveitou a sabedoria do bicho. Agora dizem que o jumento vive comendo da melhor comida e bebendo do melhor vinho. Então, gente, nós temos aí, né, um texto bem interessante. Com certeza vocês já viram textos parecidos, né? É, Vamos ver em que classificação esse texto ele se enquadra, né? A crônica ela trata de um fato do dia a dia. Então, gente, aqui vamos para as questões relacionadas ao texto, né? Então, nós vamos observar aí que dentro das quatro alternativas, né, a que mais se aproxima da resposta, no caso aqui, seria a letra B, que é o conto, né? Porque ele narra uma história, é uma ficção, né? Imagina, o burro fala e etc. Ou no caso o autor, ele cria, né? A partir da sua imaginação, ele cria, né, essa história, esse personagem, né? Aí no caso seria a letra B. A crônica é um texto do dia a dia, né? Tá mais ligado ao nosso cotidiano e etc, né? A lenda, né? Ela normalmente ela conta, né, uma história também fantasiosa, mas está ligada mais à questão da cultura indígena, né? Então nós temos aí a lenda do Saci Pererê, da Curupira, da Cuca. Inclusive Monteiro Lobato, né, que é um autor bastante conhecido, ele traz muito essas lendas, né, para o nosso, né, para a leitura, né, para suas histórias, né? Então aqui no caso seria a letra B. Na 11, o acontecimento central do texto, né? Então nós vamos ver aí qual seria o fato mais importante relacionado ao texto, que é qual seria o acontecimento mais importante relacionado ao texto, né? Então nós temos aí um jumento que sabia falar e fazia o que o seu dono pedia, apesar de ser maltratado, né, gente? Segundo o texto, o jumento, né, ele se revoltou com o seu dono, porque aí por isso é que ele começa a relinchar, né, né, começa a caçoar, por quê? Porque apesar disso tudo, ele dormia ao relento, ele não tinha uma comida boa, etc, tá? Aí nós vamos ver na questão 13, o jumento foi vendido por quê, né? É, Você percebe que no momento que ele começou a caçoar, né, do seu dono, né, isso passou a ser a sua sentença, né? Então, caçou do dono ao cair no buraco, né? Mas havia um motivo, mas ele caçou do dono. Há uma opinião em esse animal era muito sabido. A gente percebe nitidamente quando o autor, né, ele emite a opinião dele quando ele fala justamente que o animal ele era muito sabido, muito inteligente, né? Nos outros textos, a gente não percebe é, essa opinião do narrador. E qual seria a finalidade desse texto, hein, gente? Qual seria a finalidade do texto? O que, que vocês colocaram aí? Né? Então, como é uma história ficcional, tá, gente? Que ele vai acontecer aí, né? Qual a proposta mesmo é distrair o leitor, entreter o leitor, trazer uma boa leitura, uma história interessante, né? Então, nós temos aí na letra C, né? Que é entreter o leitor com uma história ficcional, né? Os outros quesitos estão eliminados porque nem de longe eles representam a finalidade do texto, né?
Ó, nós estamos falando de uma afinidade específica, desse texto especificamente, né? O objetivo de quase todos os textos é trazer, né? É trazer informação, entretenimento, né? É levar você a viajar por outros mundos, né? Por outros lugares, etc, tá? Acredito que com finalizando com esse exercício, né? Vocês vão poder fazer uma excelente avaliação. Espero poder estar com vocês em breve. Daremos, ó, em seguida continuidade ao conteúdo, né? E até lá, um abraço, até a próxima.